vai poder estar trabalhando com acetato de etila, acetato de butila, acetonas e assim por diante. Quando a aplicação da poliolefina ela é extremamente importante, mas tem um limite. Tá? Nós, como produtores, por exemplo, nós ficaríamos muito contentes, pode utilizar 10 micrômetros, 15 micrômetros de poliolefina, mas essa não é a ideia. Por quê? Porque o excesso de poliolefina vai causar delaminação no seu sistema. Então, você sempre tem que estar trabalhando no limite. E nós sempre sugerimos aos nossos clientes, por favor, testem o material para ver qual é o melhor limite para vocês. Tá? Porque o excesso de poliolefina no sistema, clorada ou não clorada, vai causar a sua delaminação do seu sistema. Tá? E para finalizar, eu vou estar falando algumas informações básicas sobre o sistema base aquoso. Tudo que eu passei antes, também vocês podem estar levando para o sistema base aquosa. E qual é a vantagem de você estar trabalhando com uma tecnologia base água? Nós sabemos hoje em dia que o mercado mundial está seguindo uma tendência de trabalhar com produtos amigos do meio ambiente. E quais são esses produtos? Bom, são produtos base aquosa, ou são solventes de baixíssimo VOC, ou são sistemas de altos sólidos e assim por diante. Nos Estados Unidos, essas regulamentações estão extremamente fortes e é um apelo muito grande, ou seja, a indústria já está trabalhando forte para buscar alternativas para esses mercados. Nós sabemos que ainda na América Latina não temos ainda uma legislação, um apelo ao meio ambiente muito forte. Estamos melhorando conforme os tempos. No passado, para você ter uma autorização para estar trabalhando numa fábrica química, por exemplo, a legislação, era muito mais tranquilo. Hoje em dia, os limites estão cada vez ficando mais achatados. Você precisa ter um controle muito maior do seu processo produtivo para não estar causando dano ao meio ambiente. E vamos falar só um pouquinho, só tem 2 slides sobre a base aquosa. E qual é a vantagem? Bom, 0 VOC. Isso é fundamental. Tá? A composição de uma poliolefina clorada, como nós não temos solventes, nós temos base aquosa, nós temos aminas, que são agentes que fazem com que o produto tenha estabilidade distante, vamos colocar dessa maneira. Por quê? Porque se você não tem alguma coisa para ajudar esse material a manter em suspensão, ele vai formar um bloco no fundo do seu recipiente. Então, você tem que ter algum agente, nesse caso, são aminas, para você poder estar ajudando a estabilidade do material. Podem ser utilizados como wash primer ou aditivo, sem nenhum problema, como poliolifinas à base solvente. A única questão é existe uma diferença muito grande quando trabalhamos com um sistema base aquoso de tensão superficial. Tá? E ainda outros substratos, por exemplo, como EVA, é um substrato dificílimo de estar trabalhando, que muitas vezes existe nós sugerimos a você fazer quer trabalhar com wash primer? Pode trabalhar, mas você pode estar adicionando uma resina no seu sistema de baixíssimo peso molecular, só para você ter certeza de que quando você aplicou a sua poliolefina, base aquosa no seu substrato, você vai ter um perfeito alastramento e com certeza você não vai ter espaços formados que podem prejudicar a sua aderência. O sistema base aquoso, ele, para ter uma estabilidade adequada, ele é bem complicado. Tá? Então, nós temos todos esses agentes, que são essas aminas, que ajudam nessa estabilidade do material até 1 ano de prateleira, que vocês não vão ter nenhum problema. Excelente compatibilidade com resinas e emulsões. Também, você tem aí, pode estar trabalhando com uma grande gama de resinas, grande gama de emulsões,
sem nem ter nenhum problema de compatibilidade. Porque muitas vezes, quando você escolhe um material para estar escolhendo, você pensa na sua compatibilidade. Você não quer que o material ele não tenha compatibilidade. Não adianta você ter uma poliolefina que tenha compatibilidade com um tipo de emulsão ou com um tipo de resina. Isso não vale. A indústria de tinta tem uma gama de emulsões e uma gama de resinas disponíveis e eles querem que tenha compatibilidade. Então, é dessa maneira que nós desenvolvemos os produtos. E também propriedades de aderência similares aos produtos base solvente. Isso daqui é importantíssimo. Por quê? Porque normalmente sistemas base aquosa, ele tem algumas vantagens, mas ele tem algumas desvantagens em relação aos sistemas base solvente. E nesse caso, existem produtos que são base aquoso que você tem propriedades similares aos produtos base solvente. Isso é muito interessante, porque você pode estar migrando para essa tecnologia sem estar preocupado com o seu rendimento e com suas propriedades. Okay? E só para finalizar, porque eu falei bastante sobre as poliolefinas, eu coloquei sobre como utilizar, de que maneira utilizar, mas tem um fator importante também, que eu deixei para o final, que é o efeito da temperatura. Como que a temperatura influencia na adesão ao seu sistema? Bom, eu tenho 3 exemplos aqui, que é uma peça sem promotor de aderência, uma peça com promotor e uma peça com promotor aquecida. Você pode notar que com aquecimento nós tivemos uma melhora incrível, aderência no seu sistema. E por que isso acontece? Bom, como é uma poliolefina, quando você aplica no seu substrato, o que vai acontecer? Você pode ter, entre as poliolefinas, algum espaço vazio, vamos colocar dessa maneira. Então, o que acontece? Quando entramos com temperatura, você tende a fundir esse material para que você possa ter uma proteção ao seu substrato e uma ancoragem muito superior do que um produto sem aquecimento. Você pode trabalhar sem aquecimento? Pode. Vai ter bons resultados? Vai. Mas você vai potencializar o seu processo se você tiver um aquecimento no seu material. Bom, é isso que eu teria a apresentar. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade. Eu me lembro quando eu estava na faculdade também, é uma época interessante porque nós devemos fazer algumas escolhas que muitas vezes nós não estamos preparados. E essa é uma oportunidade interessante porque vocês vão ter contato com as pessoas da indústria e vocês vão saber se é o ramo de tintas, ou o ramo petroquímico, ou o ramo de alimentos que vocês vão estar querendo seguir. Eu posso dizer que o ramo de tintas é um ramo fascinante, já estou nele há mais de 10 anos. E muito obrigado. Bom dia a todos. Eu sou Alexandre, trabalho na Sintequímica do Brasil. Eu tenho uma pergunta para você. Você falou bastante aí de sistema automotivo. Eu trabalho mais na parte de tinta de impressão, onde a gente em tinta de impressão tem muita limitação para o uso de materiais como o teu em função do cloro ativo. Porque, por exemplo, vamos pensar especificamente numa embalagem metálica, onde você usa blister para a indústria farmacêutica. Normalmente esse blister tem uma tensão superficial muito baixa e a aderência é muito complicada para uma tinta base de água. Bastante interessante os teus produtos para esse uso, mas o cloro especificamente me limita no uso deles. Existe alguma opção que não seja o cloro e que seja ambientalmente, entre aspas, mais limpa?